E hoje, especificamente, vamos estudar uma parábola que trata de responsabilidade, oportunidade e propósito espiritual. A parábola dos talentos, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Primeiramente, vamos relembrar o que Jesus nos ensinou. Ele comenta que um homem vai fazer uma viagem e confia seus bens a 3 servos. A um ele dá 5 talentos, a outro 2 talentos e ao terceiro ele dá 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade, que é algo interessante que foi adicionado. Os 2 primeiros servos investem os talentos e acabam duplicando os seus valores. O terceiro, com medo, esconde o seu talento no chão. Quando o Senhor retorna, elogia os 2 primeiros por sua fidelidade e os recompensa. Inclusive fala que se eles foram fiel no pouco, também o serão no muito. Porém, o Senhor repreende o terceiro homem por não ter feito nada com o que recebeu, chamando-o até mesmo de negligente e o afasta de sua presença. Mas o que é um talento? Vamos aqui então explorar alguns elementos desta parábola e ver como que ela se aplica a nós. Na época de Jesus, o talento era uma unidade de medida, usada para grandes quantias de dinheiro. Mas aqui, como explica Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, o talento tem um significado simbólico muito mais profundo, como foram todas as parábolas do nosso querido mestre, não é verdade, meus amigos e minhas amigas? A simbologia mais profunda do talento poderia ser vista como os dons espirituais que nós trazemos, a inteligência, os recursos materiais, as oportunidades que nós temos de serviço, as virtudes morais que já trabalhamos e até mesmo a nossa própria encarnação, a nossa própria volta ao plano da matéria, onde nós conseguimos evoluir. Porque nós aprendemos também com Allan Kardec que Deus concede riquezas a uns para experimentá-los, como concede inteligência ou beleza a outros. Tudo isso são meios de progresso espiritual, se bem empregados. E isso é muito bem fácil de compreender e aplicar quando nós passamos a entender justamente que são instrumentos para a nossa caminhada, para a nossa evolução como espíritos. E qual será a interpretação então espírita, mais especificamente falando aqui, dessa responsabilidade da alma encarnada, desses talentos? Bem, segundo o Espiritismo, cada espírito antes de reencarnar participa de um planejamento espiritual, onde ele assume compromissos e recebe os recursos necessários para cumpri-los, ou seja, recebe esses talentos que eles são necessários para o cumprimento da sua tarefa. Já falamos até inclusive um pouquinho aqui disso no episódio desse podcast sobre a reencarnação. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos vão nos falar que Deus impõe a reencarnação ou a encarnação com o objetivo de levar os espíritos à sua perfeição, que um dia chegarão. Mas eles vão falar que para uns é uma expiação, ou seja, é o ressarcimento de débitos que nós tivemos por conta do nosso próprio livre-arbítrio, enquanto que para outros essa encarnação ela é uma missão, ou seja, ao mesmo tempo uma prova e um meio de progresso. Cada um recebe conforme a sua capacidade, nunca mais do que pode suportar. Até porque se imaginássemos que recebêssemos mais do que nós conseguimos suportar, teríamos que, novamente, como já falamos aqui também anteriormente, conceber a ideia de um Deus que tem favoritos, de um Deus injusto, o que não é o caso do nosso Pai Celestial. Mas com esses talentos, que nós já mencionamos alguns, vem também, da mesma forma que na parábola dos talentos, uma responsabilidade. Enterrá-los, seja por medo, como foi o caso do servo da parábola, por egoísmo ou por comodismo, significa estagnar o nosso progresso espiritual.
Um outro ponto importante para mencionarmos aqui é que esses talentos que nós recebemos e que estão sob a nossa responsabilidade, eles não são apenas para nós. No livro Pensamento e Vida, o autor espiritual Emmanuel, que escreveu através das mãos de Chico Xavier, ele fala que nenhuma faculdade ou bênção existe para simples exibição pessoal. Tudo nos é confiado para servir aos outros e melhorar a nós mesmos. E aí está então também a lei da caridade, está todas as virtudes que fazem com que nós trabalhemos em nós mesmos a reforma íntima para também auxiliar aqueles outros que tanto precisam de nós. A inteligência, por exemplo, se nós pegarmos aqui, não deve ser usada para manipular, não deve ser usada para benefícios egoístas, mas sim para educar, para orientar, para continuar se aprofundando. Ou se pegarmos, por exemplo, a riqueza material, não é condenável ter a riqueza material, ela é um teste bem acerbo, inclusive, como diz Kardec. Kardec fala que a riqueza é neutra. Ela torna-se bênção ou maldição conforme o uso que dela se faz. Se nós dispomos de uma riqueza material, temos que fazer bom uso dessa riqueza, temos que fazer bom uso desse talento que nos foi confiado pelo Pai Celestial, porque também já falamos aqui anteriormente, nada disso aqui material é nosso, tudo está emprestado, desde o nosso corpo, a nossa riqueza, a autoridade, a títulos, e o que for efêmero, tudo isso aqui está emprestado, é um instrumento para que nós possamos evoluir e evoluir aqueles que estão ao nosso redor também. Entendemos aqui importantemente que os talentos, eles não eram dos servos. Se nós voltarmos para a parábola, poderemos notar isso, assim como o que nós usufruímos aqui de material não é nosso de fato. Pode estar conosco temporariamente, mas de fato não nos pertence, pois passará adiante uma vez que a nossa encarnação acabar. Isso foi também uma outra alusão importante sobre essa transitoriedade das coisas, pois que seremos chamados para dizer como que nós usamos os recursos que nos foram emprestados, confiados. Se lembrarmos da parábola, o Senhor saiu de viagem, depois ele retornou, ou seja, teve um tempo específico que os servos tiveram acesso aos talentos do Senhor. Não foi de tempo indefinido, eles tiveram um tempo específico. Isso é importante nesse ponto também, para nós refletirmos que aquilo que nós possuímos, os talentos que nos foram confiados, estão conosco temporariamente. E aí nós podemos então também voltar a atenção agora ao terceiro servo, que é um elemento importante aqui dessa parábola. Ele enterrou o seu talento. E ele fala: Senhor, eu sabia que és um homem severo, por isso tive medo e escondi o teu talento. Esse medo, meus queridos amigos e amigas, ele é revelador. Ele simboliza as nossas próprias resistências quando nós somos deparados com os desafios, quando nós estamos na posse desses talentos que nos foram confiados. É o medo de errar, é o medo de ser julgado, medo de assumir responsabilidade, o medo da mudança interior, que não é um caminho fácil. Mas felizmente nós temos o Consolador prometido, o Espiritismo, que nos ensina que o progresso exige ação, exige um bom uso do livre-arbítrio, porque a estagnação, mesmo motivada pelo medo, ela vai resultar num atraso na nossa caminhada. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, também psicografado pelo Chico Xavier, ele fala que ninguém renasce sem propósito. É claro que não. Não existe esse acaso, não existe um talento ser confiado a alguém sem propósito. Todos voltamos à carne com obrigações sagradas no campo da luz. E aí, como de costume, podemos pensar aqui numa parte mais prática do nosso episódio. Como que eu estou multiplicando os meus talentos? Como que eu estou cuidando dos meus talentos? Então vamos pensar aqui, meus queridos amigos e amigas, quais talentos, visíveis ou não, eu recebi?
Eu estou fazendo bom uso deles? Ou será que por medo de ser julgado, medo da responsabilidade, eu acabei enterrando esses talentos? Talvez por insegurança ou até mesmo uma preguiça espiritual? Talvez seu talento seja a escuta atenta, ou a paciência, a caridade, a oração, seja o que for. Cada qualidade pode ser uma semente fecunda no solo do mundo. E se nós enterrarmos essa qualidade, enterrarmos esse talento, estaremos agindo tal qual o terceiro servo da parábola do Mestre. A reencarnação, então, como nós já falamos, é essa nova chance de multiplicar os talentos. No Espiritismo, a reencarnação, ela nos oferece a chance de recomeçar. É quase como se o nosso Senhor fosse em uma viagem, voltasse. E depois ele vai em outra viagem, volta de novo. E cada vez que ele está em uma viagem, nós estamos sendo confiados certos talentos. Se nós enterramos esses talentos numa vida anterior, por exemplo, a misericórdia divina nos permite reencarnar e tentar novamente, agora com mais consciência. Como Kardec também nos adverte, não desperdice a oportunidade de hoje, pois você não sabe quando terá outra. Isto é muito válido. E aqui, talvez para uma reflexão mais no final, pensemos naquela parte que fala do fiel no pouco, digno de muito. Relembremos as palavras do Senhor aos servos fiéis. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Esse, meus queridos amigos e queridas amigas, é o convite do progresso espiritual. Não uma recompensa imediata, sem méritos, mas uma ascensão gradual, conforme nos tornamos dignos de missões maiores na caminhada evolutiva. Chegamos então ao final deste episódio da Sexta da Parábola, onde nós falamos sobre a parábola dos talentos, nos lembrando que ninguém está de mãos vazias. Nós recebemos tempo, saúde, inteligência, recursos, relações, oportunidades e tudo isso pode ser multiplicado ou enterrado. Que possamos então ter a coragem e o discernimento de reconhecer os nossos talentos e usá-los com alegria, fé e propósito a serviço do bem e do crescimento interior. Devemos enriquecer a existência e não enriquecer na existência. E como de costume, se essa mensagem te tocou, compartilhe esse podcast com alguém que talvez precise se lembrar do valor que carrega dentro de si. Nos vemos no próximo episódio do podcast Companheiro Espírita. Até lá, seja fiel, seja corajoso e caminhe na luz. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.